E aí pessoal, beleza? Eu vou ensinar para vocês hoje a trabalhar com estruturas de repetição em C, que no caso será o laço for, while e do while, beleza? Convido a todos a estarem curtindo a nossa página de CyberSteam, mandando um salve para o Jonathan Davi da Inor Brasil, um salve para Isis França, um salve para o Playstein, Tom Gabriel, Rafaela Dias, Ana Clara, Mariana, ver quem mais aqui, o The Cracker, Alexander, e vamos lá gravar o nosso vídeo. Tenho aqui o deve ser. Vamos criar um código, include stdio.h e vamos declarar o nosso main. Vamos declarar a variável inteiro i, não vamos atribuir valor ainda, mas vamos chamar a função for. O primeiro parâmetro que vamos utilizar será o início do laço, i é igual a 0. Inicia a variável como valor de 0. Agora vamos colocar uma condição, enquanto i for menor que 10. E aqui vamos colocar um i++, para que no final do laço a variável i receba mais 1. Então, se era 0, vai estar valendo 1. Se é 1, vai estar valendo 2. 2, 3. Ou seja, vai somando 1 por 1. Vamos lá. Vou tirar essa chavinha aqui. Vou colocar printf %, ou melhor, %d de decimal. E vou colocar aqui a variável i. O que isso vai fazer? Simplesmente, se o i está valendo 0, ele vai printar o valor de 0 aqui. Depois que ele printou, o que vai acontecer? Ele acabou o laço, então vai voltar para cá de novo. Certo? Ou melhor, acabou o bloco, não o laço. Aí, esse i igual a 0 não vai ser executado novamente. Por quê? Isso aqui é o início. É o início da variável. O que ele vai fazer é o seguinte. Se o valor antes era 0, e quando acabou ele somou 1, então não é mais 0, ele virou 1. 1 é menor que 10? É. Então ele executa tudo isso aqui de novo. Aí depois do 1 ele vai virar 2. 2 é menor que 10? É. Então executa o printf de novo. Vai fazer isso aqui até chegar no 9. 9 é menor que 10? É. Então executa. Do 9 vai virar 10. 10 é menor que 10? Não. 10 é igual a 10. Então vai sair do laço. Certo? Eu vou colocar um system pause. Include stdlib.h. Certo? E vou executar isso aqui agora para ver o que vai acontecer. Ctrl S, laços.c, F11 para executar, compilar e executar. Convido todos também a estar entrando no nosso grupo aqui, ó, de CyberSteam. Você pode estar tirando dúvidas ou até mesmo participando aqui, ajudando o pessoal. Opa, deu um crash bonito aqui. Mas vamos voltar para o nosso programa. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apareceu tudo um do lado do outro, tudo grudado, certo? Então, se eu quisesse que ficasse um debaixo do outro, era só colocar aqui um /n. Já iria resolver esse problema, certo? Só que é o seguinte, eu estou printando de 0 a 9. E se eu quisesse fazer um laço que printasse de 1
a 10. Como que eu faria? Eu poderia simplesmente colocar uma operação aritmética aqui no final, e mais um. O que isso iria fazer? No lugar do 0, ele ia printar 0 mais 1. 0 mais 1 é 1. No lugar de 9, ele ia printar 9 mais 1. 9 mais 1 é 10. Então, iria dar 1 a 10 aqui certinho. Vamos ver? Vou apertar F11. Por que eu não usei chavinha aqui? Porque eu estou utilizando apenas um comando dentro desse laço. Se eu utilizar mais de uma linha, aí eu vou precisar colocar a chave. Olha lá, 1 a 10, certo? Se eu quisesse agora não colocar o i mais 1 aqui, o que eu poderia fazer? Eu poderia iniciar o i como 1. Aqui eu tiro mais 1. Agora aqui seria o seguinte. Lembra que vai printar de 1 a 9? E se eu quiser que printe o 10? Então eu preciso colocar menor ou igual a 10. Por quê? Vamos lá, chegou no 9. 9 é menor ou igual a 10? É menor. Então, roda o laço e printa o 9. Dê um i++, o 9 virou 10. 10 é menor que 10? Não. Mas depois ele vai verificar. 10 é igual a 10? É. Então ele vai entrar no laço e vai printar o 10 aqui. Beleza? Facinho, né? Outra coisa. Eu coloquei o i igual a 1 aqui. Eu poderia muito bem ter colocado também o i é igual a 1 aqui. Daí é o seguinte, se eu colocasse o i de novo igual a 1, eu simplesmente estaria reescrevendo o código, tá? Então eu poderia colocar aqui até 200, porque na verdade eu estou reescrevendo, então quando chegar aqui dentro do laço, o i já não vale mais 200, está valendo 1. Por isso que é uma variável. A variável ela pode mudar de valor conforme a execução do meu programa, tá? Olha lá, printou de 1 a 10 bonito. Agora também, como eu inicializei o i aqui como 1, eu não precisaria colocar mais isso aqui. Só que, obrigatoriamente, eu preciso colocar esse ponto e vírgula, mesmo que eu não esteja declarando o i igual a 1 aqui, tá? Então, eu preciso colocar. Por quê? Porque isso aqui pertence ao segundo parâmetro, isso aqui é o terceiro. Então, eu preciso de indicar que o primeiro está vazio por algum motivo, né? Que no caso é porque eu já declarei aqui e já está aqui o valor. Ia funcionar. Outra coisa. Esse laço, ele acaba quando essa condição aqui seja feita. Eu poderia fazer um laço infinito também, ó. É muito utilizado para fazer menu, certo? Ó, esse laço infinito aqui, se eu executar ele, ele vai ficar printando aqui vários números. Vamos até ver isso aqui? Laço infinito. Ou se eu colocar também uma condição nada a ver, tipo, enquanto o i for maior que 1. Olha lá. Só que ele está printando sempre 1. Por quê? Porque eu não estou fazendo um i++, mas se eu colocar um i++ aqui, ó, vai começar a printar vários números. Olha lá. E vai indo. Certo? Em vez de i++, eu poderia colocar i mais 1 também, mais 2, para pular de 2 em 2. Ou vezes 2 também. Poderia ser outras operações aqui. Certo? Então, agora que a gente já entendeu o laço for,
Vamos começar a utilizar o laço while. While. Função while. Como é que funciona? Eu preciso declarar aqui a variável antes, i é igual a 1. E aqui dentro eu vou colocar enquanto i for menor ou igual a 10. Abre a chave. Ó, por que eu vou abrir a chave? Seguinte, se eu colocar aqui, ó, printf %d colocar um barra n. O que isso aqui vai acontecer também? Vai ficar printando de maneira infinita. Por quê? Porque no for eu dei um i++. Aqui eu não estou dando um i++. Então o valor do i sempre vai ser 1. Porque eu declarei como 1 enquanto i for menor que 10. Então nunca vai mudar, vai ficar printando 1, 1, 1, 1. Então eu precisaria fazer o que agora? Manualmente dar um i++, certo? Só que para eu poder dar esse i++ manualmente, dentro do laço, aí eu preciso utilizar as chaves. Porque eu estou usando mais de um comando dentro desse laço. Então eu preciso botar a chave, tá vendo? Vamos executar para ver. Menor ou igual a 10, porque eu quero printar o número 10. Também poderia ter colocado i mais 1 aqui e utilizado o 0 para inicializar. E outra coisa, em C, eu precisei estar declarando a variável aqui antes de usar ela, seja no while ou seja no for. No PHP não precisaria, eu poderia estar usando direto. Ou outras linguagens também permitem utilizar um laço sem ter declarado a variável antes, tá? Mas no C você tem que declarar a variável antes, senão não funciona, tá? Então, beleza, aprendemos o while aqui e o for. Agora vamos aprender o do while. Qual que é a diferença dele para esses dois? Esses dois aqui, ele vai executar primeiro tudo que está dentro do bloco. Ou melhor, ele vai primeiro verificar a condição. Depois que ele verificou a condição, se está dentro da condição, aí ele entra no bloco. Então, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Olha só. Se eu declarasse agora, ou melhor, se eu atribuísse o valor de 200 aqui, ele vai verificar. Inicia com 200. Já iniciou. O i é 200. I é menor ou igual a 100? Não. Ou melhor, menor ou igual a 10? Não. Ele é maior que 10, porque ele é 200. Então ele não vai executar esse bloco aqui e não vai cair dentro do laço. Só que tem casos que eu preciso executar alguma coisa primeiro e depois perguntar se eu devo continuar ou não. Por isso, a gente tem 3 laços para utilizar. Então, cada situação vai precisar de um laço para resolver. Então, vamos fazer aqui, ó. Inteiro i é igual a 1. E vamos declarar o laço. Do faça. Faça o quê? Printf %d. Eu quero printar aqui o valor da variável i, botando um barra n para vir para a linha de baixo e um i++ manualmente, igual while. Só que agora que eu executei esse bloco, então ele já executou, já printou aqui o valor 1. Se eu quiser agora que printe o 2, então eu preciso colocar aqui, ó, while enquanto o quê? O i for menor ou igual a 10. Certo? Então primeiro executei todo o bloco e depois eu perguntei se está dentro da condição para ele rodar isso aqui de novo. Vamos ver funcionando? F11.
funcionou perfeitamente. Então esse 1 ele já printou de cara e depois que ele perguntou se eu queria printar a continuação aqui, ó, ele printou o 2, 3 até o 10. Agora que a gente já sabe esses 3 laços, vamos começar a brincar com a tabela ASCII. Então vem aqui no Google, tabela ASCII. O computador está um pouco lento porque eu estou gravando esse tutorial. Bem lento mesmo. Acho que eu vou dar um pause para carregar a página. Pronto, carregou aqui a página. Então vamos lá, tabela ASCII. Bastante gente já conhece essa tabela, mas eu vou estar explicando aqui para quem não conhece. ASCII significa, é uma abreviação de American Standard Code for Information Interchange. Então ele é um código padrão para códigos, ou melhor, para characters. É utilizado muito aqui em linguagem de computação. Então todos os characters têm um número ASCII. Que esse número pode ser tanto em decimal como binário, ou também como hexadecimal. A gente vai estar utilizando o decimal para referenciá-los. Como é que funciona? Olha só. Eu tenho aqui todas as letras do alfabeto, de A, e em decimal começa em 65 e acaba em 90, certo? Então todos os caracteres aí do seu teclado têm uma numeração. Eu vou estar printando primeiro tudo, certo? Como é que a gente faz para printar tudo? A gente vai declarar um laço aqui, ó, for e é igual a 0. Enquanto i for menor que, agora vamos olhar aqui na tabela, até quantos números ela vai, ó, 255 em decimal. Menor ou igual a 255, porque eu quero printar também o 255, que é um caráter em branco aqui, mas eu quero printar ele. E mais. Printf, se eu colocar aqui, ó, %d, ele estaria printando um número de 0 a 255. Só que eu quero printar o quê? Eu quero printar o caráter. Eu quero printar esse símbolo. Então eu vou colocar %c. Isso aqui é uma função do printf, tá? Então ele aceita isso. Então eu vou dar um F11 aqui para compilar. Olha só, printou aqui todos os caracteres pra gente. Como eu não coloquei /n, saiu tudo um do lado do outro. Vamos fazer o seguinte agora. Eu quero printar de A a Z, certo? Eu poderia ficar escrevendo aqui, ó, A, B, C, D, E. Só que eu quero automatizar isso. Como que faria? Vem aqui na tabela. Opa. Vem aqui na tabela. Olha onde que inicializa o A maiúsculo. Ele inicializa em 65, tá? Em decimal. Então você coloca aqui, ó, 65. E onde que ele acaba agora? Ele acaba em 90, em decimal.
Opa. %C I. Vou colocar um /N. Vamos ver se vai printar de A a Z. Como está menor ou igual, ele vai printar o Z. Se eu tivesse colocado só menor, iria printar antes do Z. Olha lá, funcionou. Beleza? Eu utilizei a tabela ASCII para saber onde que começava e onde que acabava o alfabeto. E agora, se eu quisesse printar o número decimal junto, para que eu possa ter minha referência de tabela. Se eu quisesse montar minha tabela através do C, como que eu faria? Eu iria deixar aqui o 0, 255, e eu ia printar aqui o quê? %I, ou melhor, %D. Um tracinho só para separar. E eu passo 2 parâmetros. Lembra que eu falei para vocês na aula anterior que dá para passar 2 parâmetros aqui no printf, 2 variáveis? É isso que a gente vai estar fazendo. E o /N para quebrar a linha. Então, eu printei aqui o número, ele printou 0, tracinho. Qual caractere aqui que vale ao 0? Ele vai printar. Aí deu /N e vai printando todos. Vamos ver como é que funciona. Aí, pessoal, printou toda a tabela pra gente. E o número correspondente. Agora, vamos utilizar essa tabela ASCII para resolver um probleminha antigo da primeira aula ou segunda aula, que eu falei para vocês que quando eu fosse utilizar um printf, a tabela ASCII é sensacional. Se eu rodar isso aqui, vai dar um bug nesse caractere aqui. Ele vai dar um bug. Esqueci de botar o /N. Ele vai dar um bug aqui em C. Se fosse uma outra linguagem, tipo PHP, Python, não precisaria utilizar a tabela ASCII para consertar. Mas olha só, ele bugou. Certo? Então, como que eu arrumo isso? Bom, eu vou olhar lá na tabela ASCII qual que é o número decimal da letra E. Achei aqui, ó, 130. O que eu iria fazer? Eu ia passar o valor 130 aqui e no lugar desse E, eu iria colocar %C. Ou seja, ele vai substituir o %C de caráter pelo símbolo ASCII que tem na posição 130 decimal. Vou colocar o /N agora. Eu poderia fazer a mesma coisa com todas as letras que estão aqui, ó, com espaço, com esse acento, mas não é preciso, né? Eu vou utilizar só no E aqui para corrigir. Olha lá, consegui arrumar o problema de char7 aqui, certo? Espero que tenham gostado dessa aula. Inscrevam-se no nosso canal, curtam a nossa página, deixem um comentário aí sobre o que você achou, sua dúvida, e até a próxima.